Vamos direto ao ponto. O que vamos analisar aqui não é um roteiro de Hollywood. É a doutrina usada para transformar civis em operadores de inteligência num mundo que mudou da noite para o dia logo após o 11 de setembro. Esta é a anatomia da formação da Classe 11, a maior turma de espiões da história da CIA. Pensem bem nesta frase. Não é um clichê. É a primeira e mais dura lição. Ela resume a pressão esmagadora, a realidade absoluta que acompanha cada oficial clandestino desde o primeiro dia de treinamento. É um peso que não se tira dos ombros. Este será o nosso roteiro. A gente vai dissecar a doutrina que a Classe 11 recebeu passo a passo, do contexto estratégico global até a essência do que realmente define um operador eficaz. Cada etapa constrói a próxima. Os ataques de 11 de setembro não foram só uma tragédia. Foram a prova de uma falha de inteligência gigantesca. O inimigo não era mais um Estado, com um exército e um endereço. Era uma rede difusa, escondida. E isso forçou uma mudança total na forma como a CIA precisava treinar seus oficiais. A espionagem deixou de ser aquele jogo quase civilizado em capitais europeias e virou uma caçada por terroristas em lugares remotos. A confiança excessiva em tecnologia, em satélites, se mostrou um fracasso. A prioridade absoluta, a urgência, passou a ser a inteligência humana, a HMINT. Era preciso entrar na cabeça do inimigo. Com um jogo novo, vieram regras novas. Antes de ensinar qualquer habilidade prática, os recrutas da Classe 11 precisaram internalizar a filosofia da agência. Uma filosofia dura, sem espaço para negociação. Estas são as regras de engajamento no mundo clandestino. A missão é essa, sem firulas, sem romantismo. É direta, é brutal e é o único foco. É sobre aprender a mentir, a enganar e a roubar, tudo em nome da segurança nacional. Não há ambiguidade aqui. E aqui a primeira lição de terminologia que é crucial. A CIA não emprega agentes como nos filmes. A CIA emprega oficiais. Nós somos os oficiais. Os agentes são os estrangeiros, aqueles que traem os próprios países para nos fornecer informações. Confundir os dois é um erro de amador. Outra diferença conceitual que é a base de tudo. Uma operação clandestina, se descoberta, é negada. Ela, oficialmente, nunca aconteceu. Já uma operação encoberta, ela acontece. Os resultados são visíveis, mas a autoria é escondida. Dominar essa distinção é fundamental para qualquer planejamento operacional. Muito bem, saindo da teoria e entrando na prática. A arte clandestina não é sobre instinto ou genialidade, é sobre disciplina. Pura, repetitiva e exaustiva disciplina. Vamos ver as habilidades que formam o alicerce do trabalho de um oficial. A disciplina mais, e eu repito, mais fundamental é a Rota de Detecção de Vigilância, ou SDR. Nenhuma, absolutamente nenhuma ação operacional é executada sem antes garantir que se está limpo, ou seja, sem vigilância. E o objetivo não é ser evasivo, é ser oposto, é ser tão entediante que qualquer serviço de inteligência hostil perde o interesse. Lá na fazenda, o campo de treinamento, essas habilidades são praticadas até a exaustão. Desde os dead drops, que são comunicações sem contato físico, até manter uma identidade falsa sob interrogatório pesado. Cada exercício simula um cenário real, onde o menor erro não resulta em nota baixa, mas pode custar vidas. Certo, agora vamos para a parte mais crítica da transformação. A gente não está mais falando de aprender habilidades, mas de se tornar a própria arma. É a desconstrução psicológica de um civil para a reconstrução de um operador. A divisão é total. É um abismo psicológico. O operador precisa aceitar uma vida de compartimentalização e engano. A identidade real vira um segredo, escondido até das pessoas mais próximas. A mentira se torna uma segunda natureza. Esse é um princípio da atuação, mas aqui ele é levado ao extremo. Manter a cobertura sob pressão não é um exercício, é sobrevivência. Quebrar o personagem, nem que seja por um segundo, pode significar ser descoberto, preso ou algo muito pior. E isso nos leva à essência do recrutamento. Não é coerção, não é força, é uma complexa sedução psicológica. O oficial precisa entender o que motiva o alvo e usar isso para que o próprio alvo se convença de que a traição é a escolha lógica, a decisão inteligente a ser tomada. O treinamento é intenso, mas vamos ser honestos. Ele só simula a realidade, nunca consegue replicá-la por completo. Agora, vamos falar das verdades duras, das falhas e dos limites da preparação que só o campo de provas real ensina. Essa tabela é um choque de realidade.
O treinamento te ensina a logística do engano, mas não te prepara para o peso emocional de perder um colega. Não te prepara para lutar contra a burocracia interna, nem para o fato de que essa vida destrói casamentos. E claro, não te prepara para o tédio de horas e horas de papelada. Esses são os erros que separam um profissional de um amador e, às vezes, os vivos dos mortos. Projetar suas motivações num alvo estrangeiro, por exemplo, achar que ele pensa como você, é um resquício da mentalidade civil. É um erro que precisa ser erradicado, porque no campo ele pode levar uma operação inteira ao desastre. Então, para concluir, vamos sintetizar tudo. Qual foi o verdadeiro legado da Classe 11? O que, no fim das contas, define um oficial eficaz no mundo de hoje? Apesar de todos os bilhões em tecnologia, a lição mais importante é esta: inteligência é um negócio humano. A capacidade de entender, gerenciar e manipular o fator humano é o ativo mais crítico que existe. Sem isso, a tecnologia não passa de um monte de sucata cara. Aqui estão os atributos finais. Um oficial eficaz não é um super-herói. É alguém versátil, que se mistura, que desaparece na paisagem. Alguém que mantém uma calma absoluta sob pressão. E, principalmente, alguém que entende que fatos são universais. Mas a verdade é única para cada alvo. E é essa verdade que precisa ser explorada. E isso nos leva à reflexão final. Esse mundo pode parecer distante, mas seus princípios fundamentais, preparação meticulosa, controle emocional, gerenciamento de risco, são universais. A questão é como eles se aplicam a qualquer ambiente de alta pressão e alta responsabilidade. Aula encerrada.